Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vamos ao 31º dia desse propósito de 40 dias de jejum e oração. Hoje nós vamos continuar trabalhando o tema sobre o cristão orar com sabedoria. E nessa segunda parte desse tema nós vamos falar sobre o cristão que perdoa. E eu quero ler com você, continuar lendo, o capítulo 6 de Mateus. Só que agora os versículos 12, 14 e 15, que diz: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Na segunda parte da oração do Pai Nosso, vamos focalizar a questão do perdão. Devemos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, assim como estaremos quebrando as barreiras que impedem a nossa comunhão com Ele. Mas novamente Jesus nos impede de sermos coerentes em nosso procedimento. Como posso pedir a Deus que me perdoe quando eu não perdoo aos que me ofendem? Perdão é a atitude intrínseca do cristão. E o Senhor coloca de uma forma que não há como eu obter o perdão de Deus se eu não perdoar as pessoas. O Senhor nos coloca na parede quando diz assim como, ou seja, da mesma forma que perdoamos, pedimos a Deus para nos perdoar. Em outras palavras, se não perdoamos, estamos pedindo a Deus que não nos perdoe. Esta oração é muito séria, irmãos. Deus é amor e quer que amemos como Ele ama. Deus perdoa e quer que perdoemos como Ele perdoa. No final da oração, Jesus deixa claro que não há saída. O perdão entre as pessoas está ligado com o perdão de Deus. Fica claro que, para ter comunhão íntima com Deus, precisamos de duas coisas. A primeira, perdão de Deus. Deus é santo e manda que sejamos santos como Ele. Não podemos permitir que o pecado esteja dominando a nossa vida, porque o cristão em pecado não tem comunhão com Deus, não tem poder espiritual, vive em derrota, não domina as tentações e somente envergonha o Evangelho, utilizando o nome de cristão. Existem alguns que pecam no varejo e pedem perdão por atacado. Pecam a semana toda e no domingo vão à igreja carregando aquele grande fardo de pecados e os lança diante de Deus. Claro que Ele, em graça e misericórdia, perdoa, mas o verdadeiro cristão, quando peca, tem a convicção do Espírito Santo e logo pede perdão, não esperando até domingo, para acertar as contas com Deus. E a segunda coisa, perdoar as pessoas. Se nós perdoarmos, não teremos também o perdão de Deus e sofreremos as consequências de uma vida cheia de amargura. Uma pessoa amargurada, além de sofrer dentro de si mesmo, o seu pecado acaba contaminando as pessoas ao seu redor. A Bíblia diz em Hebreus 12:15 o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ah, meus irmãos, como é terrível conversar com alguém amargurado. Parece que a raiva sai pelos poros, não é verdade? E a pessoa sempre é crítica e negativa. A sua fala e atitudes contaminam. E Deus não quer isto no meio do seu povo. Por isso é que Jesus enfatiza tão fortemente a questão de perdoar
aqueles que nos ofendem. Tome a decisão de limpar toda a mágoa, toda a amargura, toda a ira do seu coração, perdoando as pessoas que lhe ofenderam. Meu irmão, minha irmã, faça uma lista das pessoas que lhe ofenderam e que você possa verbalizar o perdão para cada uma delas. Ore para que Deus lhe conceda um espírito perdoador e peça ao Espírito Santo que lhe ajude a perdoar e não julgar e condenar aqueles que lhe ofenderam. E ore para que cada cristão tenha um espírito perdoador, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos de coração o perdão que o Senhor concede a nós, perdoando todos os nossos pecados. E eu quero perdoar, assim como o Senhor me perdoa, eu também quero perdoar, Pai. E por isso nós declaramos que nós perdoamos todas as pessoas que têm nos ofendido. Limpa o nosso coração de toda a mágoa e de toda a amargura, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço. Deus te abençoe.